metalúrgico, sou soldador, sou gaussificador, sou serralheiro e sou técnico ou até mesmo o enfermeiro. E mesmo assim, o INSS não reconheceu minha atividade especial e consta na minha carteira de trabalho, solicitando um tal de formulário. Que formulário é esse? Se essa é a sua dúvida, você está no vídeo certo. Neste vídeo eu vou te explicar quais são os formulários em cada período que você trabalhou e algumas informações importantes que você não pode esquecer de analisar na hora de provar a sua atividade especial, porque não basta a carteira de trabalho. Vem comigo que eu te explico tudo no caminho. Meu nome é Taine Oliveira, sou advogada e especialista em estratégias de aposentadoria. E se você trabalhou em alguma atividade ou ainda trabalha em alguma atividade que te expõe a agentes nocivos e perigosos, você, mais do que ninguém, já sabe que para você conseguir se aposentar, precisa de uma boa estratégia de aposentadoria. Porque o seu caminho para se aposentar pode ter até mais de uma possibilidade. E isso tudo vai depender das documentações que você tem. Você sabe que a carteira de trabalho é um dos meios de provas, mas não é o único meio. Então vamos entender? Vamos lá! Até 28/4/1995, algumas profissões são possíveis de reconhecer a atividade como especial e contar de forma diferente na sua aposentadoria só pela descrição que estiver na sua carteira de trabalho. Quer um exemplo? O dentista é uma das atividades. O metalúrgico, gaussificador, ele é também uma das atividades. O mecânico é uma das atividades. O enfermeiro também, o soldador e muitos outros. Tem um anexo imenso que tem diversas atividades que são possíveis de enquadrar como atividade especial. Eu vou deixar aqui na descrição um link com esses anexos para você ver se você tem essa categoria. Inclusive, motorista de ônibus e cobrador é uma dessas categorias que só constando na sua carteira de trabalho, o INSS tem que reconhecer como especial. Mas e as atividades que não estão nesses anexos ou atividades depois de 28/4/95, como que fica? Bom, um dos agentes que desde sempre deu problema é o agente ruído, porque para ele sempre precisou de um formulário e um laudo para comprovar a atividade especial. E outras atividades, ela depois de 28/4/95, que antes eram previstos no decreto, nesse anexo, começou também a ser exigido esse formulário, mostrando se você estava exposto ou não a algum agente nocivo. Tá, mas que formulário é esse? Bom, e aqui vai depender da época que você solicita o documento. Então, digamos que você trabalhou ali em 85 até 1990, em 1990 até 2000, e quando você saiu da empresa, a empresa já te forneceu um formulário e ele tem essa cara aqui, que vai aparecer bem aqui na minha frente. Bom, esse formulário se chama DS-30 e naquela época você conseguia comprovar os agentes biológicos e os agentes químicos por meio deste formulário, constando ali a sua profissão, o período que trabalhou e o agente nocivo e se era habitual e permanente a sua exposição. Mas veio depois de janeiro de 2004 e mudou essa norma, né? E começou a exigir um outro formulário que se chama PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E desde janeiro de 2004, esse PPP ele é obrigatório para comprovar a atividade nociva. Tá, doutora, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Se eu trabalhei em 1880, 90, 2000, eu posso solicitar um DSS-30 ou qualquer outro formulário que é o suficiente. Mas se eu trabalhei depois de 2004, eu tenho que ser o PPP? Mas na época que eu trabalhava, eu não sabia disso e eu não tenho esse documento. E agora? Bom, o documento, esse formulário, não vai depender da época que você trabalhou, mas sim a época que está sendo emitida o formulário. Então, se você trabalhou em 1980, 1990, a empresa ainda está ativa e no vídeo de hoje você, preciso solicitar esse formulário para comprovar atividade especial,
O documento que deve ser preenchido é o PPP. Então não depende da época que você trabalhou, mas sim a época que emitiu o documento. Então preste bem atenção. Se você está solicitando um formulário agora, depois de janeiro de 2004, hoje estamos em 2023, e a empresa te fornecer qualquer formulário que não seja o PPP, está errado. Só vai ser reconhecido como atividade especial, o INSS só vai aceitar e até mesmo a justiça se for emitido o PPP. Os outros formulários só é válidos em períodos anteriores. E quem pode emitir esse PPP? Então vamos lá. Não é qualquer pessoa que pode emitir o seu PPP ou até mesmo os formulários antigos. Tem as pessoas certas para preencher. E quem são essas pessoas? Na verdade, são pessoas jurídicas, que é o seu empregador, então a empresa que te contratou pode e deve emitir o PPP, eles não podem se recusar a fornecer esse documento. As cooperativas, então se você é empregado cooperado, que é o caso muito comum de médico, tá? Ou os portuários, é obrigatório também a emissão do PPP pela empresa cooperativa, tá? Mas doutora, eu ouvi dizer que o sindicato também pode emitir o meu PPP. Caso excepcional, existe 2 casos, que é o mais comum, e o outro que não pode, a não ser em caso específico e depende de um detalhe que eu vou dizer depois, tá? O caso comum, que é o que deve acontecer no caso de trabalhadores avulsos portuários, né? Então, quem é trabalhador avulso portuário tem um sindicato específico e eles devem emitir o PPP para esse trabalhador, que é o mesmo, na maioria das vezes, que é o gestor de mão de obra também do trabalhador portuário, tá bom? Eu não sou nada disso, na verdade eu sou vigilante, eu trabalhei numa metalúrgica e eu pedi para o sindicato e o sindicato me forneceu o PPP. Esse PPP ele só vai ter validade fornecido pelo sindicato da categoria se ele utilizou como base o LTCAT da empresa. Então, em alguns casos, os sindicatos eles têm ali arquivado nos seus bancos de dados os LTCATs de algumas empresas. E se essa empresa que você trabalhou estiver nesse banco de dados e utilizou como base, aí sim, esse PPP ele vai ter validade, mas ele tem que te fornecer uma cópia do laudo também, tá? Caso contrário, ele não vai ter validade nenhuma se ele considerar só o que você diz para ele das atividades e dos períodos e agentes que você estava exposto, tá bom? Então aqui estamos algumas estratégias de documento que você já deve ir atrás. Categoria profissional, carteira de trabalho, desde que ela não esteja rasgada nem rasurada. Períodos que foi emitido antes de janeiro de 2004, qualquer formulário. Se você foi exposto a agente ruído, esses formulários sempre tem que constar o laudo também que foi utilizado como base. Se for outros agentes, o laudo ele é obrigatório desde 13/10/96. Depois de janeiro, documentos emitidos depois de janeiro de 2004, o PPP, tá bom? E esse PPP, ele também tem algumas peculiaridades, mas eu vou falar no próximo vídeo. E eu quero agora saber se esse conteúdo foi útil para você. Se foi, já deixa o seu like, compartilha com seus colegas que também precisam ir atrás dos documentos certos para conseguir se aposentar, tá bom? E deixa aqui no comentário as suas dúvidas e se inscreva para receber o próximo vídeo, que é falando de coisas que não pode faltar no seu PPP para ser reconhecido como especial, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo.